Olá, agora vamos detalhar um pouquinho a metodologia de balanço scorecard. O balanço scorecard é um sistema que materializa a visão e o crescimento da organização. Tais medidas devem ser interligadas para comunicar um pequeno número de temas estratégicos amplos, como, por exemplo, o crescimento da empresa, a redução de riscos e o aumento da produtividade. Quando eu falo interligados, seria a organização, ele analisa a organização como um todo. Esse modelo consiste em um scorecard abrangente que permite avaliar a operação da empresa. Para realizar essa avaliação, os seguintes aspectos devem ser considerados. A perspectiva financeira, que avalia o retorno dos investimentos. Para isso, existem indicadores percentuais, como, por exemplo, o ROI, que é o retorno do investimento, e, além disso, mede o valor agregado da organização. Temos também a perspectiva de processos internos, que mede a qualidade do produto ou serviço final. Nessa perspectiva, dimensiona-se o tempo de resposta da equipe operacional aos problemas e aos novos desafios impostos. Verifica-se também o custo de produção e dos processos operacionais, além de analisar a capacidade de introduzir produtos e serviços no mercado. A perspectiva dos clientes identifica o que deve ser oferecido aos clientes para garantir o sucesso das estratégias empresariais. E a perspectiva de aprendizado e crescimento avalia a satisfação dos funcionários da empresa, seu compromisso com a organização, o gerenciamento eficaz do capital humano e a disponibilidade dos sistemas de informação. Os componentes do balanço scorecard são o mapa estratégico e objetivos, os indicadores e metas, os projetos e o painel de contribuição. Os mapas e objetivos estratégicos. Um mapa estratégico é a representação visual da estratégia, como os objetivos que se integram e combinam para descrever essa estratégia. Cada organização adapta o seu mapa estratégico aos seus conjuntos específicos de objetivos estratégicos. Já o objetivo estratégico é o resultado que deve ser alcançado pela organização no horizonte de planejamento. Então, aqui nós podemos observar um exemplo de mapa estratégico. E como ele é elaborado para o balanço scorecard, nós temos aqui as 4 perspectivas e essas 4 perspectivas elas se relacionam entre si. O mapa estratégico ele deve traduzir de forma clara e suficiente os objetivos para a organização. Em relação ao horizonte de crescimento, podemos dizer que, no horizonte 1, as iniciativas são delimitadas às áreas em que a organização já atua e com tecnologias que ela já domina. O horizonte 2, as iniciativas visam mercados existentes nos quais a organização não atua e tecnologias disponíveis, porém novas para a organização. E no horizonte 3, as iniciativas que abrem novas categorias de negócios com novas possibilidades de mercados e tecnologias que ainda não existem atualmente. A perspectiva financeira do balanço scorecard, ela responde à seguinte questão: se a nossa estratégia for bem sucedida, quais resultados financeiros iremos alcançar? Por exemplo, assegurar a margem de contribuição, garantir o crescimento do negócio. Essa perspectiva ela tem as seguintes características: equilíbrio entre as forças contraditórias de crescimento e de produtividade. As ações para acelerar o crescimento da receita geralmente demoram mais para criar valor do que as ações voltadas para o aumento da produtividade. Sob pressão contínua, para apresentar resultados financeiros aos acionistas, a tendência é favorecer o curto prazo em detrimento ao longo prazo. E o objetivo financeiro é sustentar o crescimento do valor para os acionistas. Assim, o componente financeiro da estratégia abrange as dimensões tanto de longo prazo, que indicam o crescimento, quanto de curto prazo, que vão indicar a produtividade. O equilíbrio simultâneo dessas duas forças estabelece a estrutura do restante do mapa estratégico.
A perspectiva de clientes responde a seguinte questão: o que precisamos oferecer para os nossos clientes para garantir o sucesso da nossa estratégia? Por exemplo, oferecer soluções que impactem o negócio do cliente, fortalecer a marca ou aumentar a capilaridade. As características são: a estratégia é baseada na proposição de valor diferenciada, o objetivo é de definir clientes-alvo e valor a ser entregue, a proposição de valor define a estratégia da empresa em relação aos clientes, descrevendo a combinação singular de produtos, preço, serviço, relacionamento e imagem que a empresa oferece ao segmento de mercado relacionado. A proposição do valor, ela deve transmitir o que a empresa espera fazer a seus clientes de maneira melhor ou diferente que os concorrentes. A perspectiva de processos internos. Temos, por exemplo, alguns exemplos aqui. Por exemplo, ida ao mercado. Como iremos levar as nossas soluções aos nossos clientes? Exemplo disso: fortalecer a visão por segmento, otimizar a gestão de vendas. Já um outro exemplo em relação ao desenvolvimento de soluções. O que faremos para garantir a liderança das nossas soluções nos negócios atuais e futuros? Por exemplo, garantindo a diferenciação das soluções dos negócios atuais ou implantando novas soluções. A efetividade operacional. Como preparar a operação para suportar os negócios atuais e futuros? Por exemplo, zelando pela estabilidade e disponibilidade, reduzindo o time to market no desenvolvimento de soluções. As características são: cria-se valor por meio de processos de negócios internos. Processos internos cumprem dois componentes vitais da estratégia da organização, que são: produzem e fornecem a proposição de valor para os clientes e melhoram os processos e reduzem os custos para a dimensão produtividade na perspectiva financeira. Identifica-se processos críticos e agrupa-se em temas estratégicos. Os temas estratégicos são os pilares sobre os quais se executa uma determinada estratégia. A organização, ela gerencia seus processos internos e o desenvolvimento de seu capital humano, da informação e organizacional para cumprir a proposição de valor diferenciada da estratégia. Na perspectiva de aprendizado e conhecimento, devemos responder à pergunta: quais fundamentos precisamos desenvolver em termos de competência, cultura, sistemas de informação e organização para garantir a sustentabilidade de nossa estratégia? Por exemplo, consolidando e difundindo a visão centrada no cliente, otimizando a gestão de dados e internacionalizando a cultura. As características são: descreve os ativos intangíveis da organização e seu papel na estratégia. Os ativos intangíveis são desenvolvidos em três categorias, que é a de capital humano, relacionada com as habilidades, talento e know-how necessários para sustentar a estratégia, capital da informação, em relação aos sistemas, redes e infraestruturas de informação de que se precisa para apoiar a estratégia, e capital organizacional, em relação à cultura, liderança, alinhamento dos funcionários, trabalho em equipe e gestão do conhecimento. Os objetivos de aprendizado e crescimento descrevem como os ativos intangíveis da organização devem ser aprimorados para executar e melhorar continuamente os processos internos críticos.